Depois de terminar seu trabalho, animadamente ele empacota sua mochila e se prepara para participar de uma convenção de mangá. Em sua empolgação, nem percebe que cruzou para outro mundo ao embarcar em um avião onde a magia e as fantasias existem na realidade. Ao ver pessoas usando magia, ele simplesmente pensa que entrou em algum tipo de festival e começa a tirar fotos, até que um dragão lambe seu rosto. Pensamos que é apenas um manequim. John fica deprimido por dias, perguntando-se como vai sobreviver nesse mundo, mas eventualmente fica esperançoso ao perceber que pode ser o personagem principal. Seus devaneios são interrompidos quando um jardineiro se aproxima e pergunta se ele vai fazer o exame de admissão para a Academia de Magia. Vendo que ele está completamente perdido, o jardineiro o leva para o exame. Yuan faz o exame, onde precisa colocar a mão em uma pedra mágica para avaliar suas habilidades. Ele confiantemente coloca a mão na pedra, que começa a brilhar com uma luz branca incrível, mas para sua confusão, todos começam a rir. O examinador esclarece que a pedra precisa irradiar a cor específica correspondente à magia apropriada, como vermelho para fogo e verde para vento. Acontece que a magia de Yuan é muito fraca para conceder sua entrada na academia. Desapontado, Yuan volta ao jardineiro, que lhe oferece um emprego para sobreviver. Sem ter outra escolha, Yuan aceita a oferta com prazer. Os dias passam e a dedicação de Yuan ao trabalho não diminui. Eventualmente, ele aprende a usar sua magia para fazer as plantas crescerem. Um dia, ele ouve vozes vindo da floresta perto dele e decide ir investigar. Johan encontra dois meninos assediando uma garota. Ele tenta fugir depois que eles o avistam, mas eventualmente eles o alcançam e o intimidam. Naquela noite, Yuan está deprimido. O jardineiro entrega a Yuan uma fada, dizendo que a encontrou em suas viagens, mas nunca conseguiu fazê-la florescer. Yuan percebe que seu selo foi colocado nela e tenta muitos métodos para quebrá-lo, mas sem sucesso. No entanto, uma noite ele corta a mão e deixa cair um pouco de sangue nela, mas aparentemente isso também não funciona. Ele decide caminhar pela floresta e nota a mesma garota que viu alguns dias atrás sugando o sangue dos dois meninos. Yuan corre pela vida, mas o vampiro pega facilmente, perfurando seu coração com espinhos. Nesse momento, a fada explode em um brilho e aparece para Yuan. Ele pensa que ela pode estar lá para ajudá-lo. Mas Moff saiu apenas de sua semente para matá-lo. Moff percebe que Yuan já está morrendo. O vampiro diz a Moff para se afastar de sua presa. Moff corta Yuan das espinhas e o coloca no chão. Ela percebe que sua vitalidade está desaparecendo rapidamente e decide substituí-la pela do vampiro. O vampiro ataca Moff, mas ela o mata com um único golpe, curando Yuan. Yuan acorda e percebe Moff flutuando no ar. Ele fica feliz que seu método finalmente funcionou e agradece por ajudá-lo. Moff diz a ele para não fingir que não a conhece, mas Yuan não tem ideia de quem ela seja. Moff fica brava e diz a ele que a única razão pela qual ela o salvou é porque ela quer matá-lo ela mesma, sem nem lhe dar a chance de se explicar. Moff o ataca, mas não importa quantas vezes ela tente cortá-lo, ela acaba se machucando. Moff percebe que seus corpos estão conectados e qualquer dano que aconteça a ele também acontece a ela. Sua briga é interrompida quando Weir, o diretor da academia de magia, aparece e diz a Moff para parar, pois ela só vai se machucar. Mofávio ignora e tenta atacar Yuan novamente, mas é jogada para trás por Weirsi. Weirsi diz a Yuan para ignorar Moff por enquanto e entrega a ele um livro de fadas, dizendo para usá-lo assim que pegá-lo. Moff retorna à sua forma de ser dentro do livro. Weirsi leva Yuan de volta à academia e explica sobre as fadas. Ela diz a ele que se ele quiser ficar com o livro, terá que se juntar à academia e ajudá-la a encontrar um vampiro que está se escondendo lá. Em troca, ela também lhe dará mais duas sementes de fadas. O livro assume a forma de Xiao, uma pequena fada, e entra no telefone de Yuan. No dia seguinte, para surpresa de todos, Yuan frequenta a academia e instantaneamente cria rivalidades. Um nobre está horrorizado por ele estar estudando com eles, e assim que um professor se prepara para organizar um duelo entre ele e Yuan, a princesa Anxi também chega para assistir junto com seu cavaleiro, Lu. Yuan tenta desistir, mas não consegue. A luta começa e Yuan mal consegue se defender de um ataque quando é transportado para o mundo dos espíritos. Yuan acorda e se encontra em um mundo estéril cheio de guerra, onde todos estão correndo para sobreviver. Ele nota uma menininha doente, Moff, sentada em um canto sem saber o que fazer. Yuan começa a cuidar dela, tentando abaixar sua febre. Alguns homens aparecem para levá-la, sabendo que irão machucá-la. Yuan pega Moff e tenta fugir, mas eles o alcançam e começam a bater nele. Yuan acorda na enfermaria da academia. Xiao informa a ele que ele entrou no mundo dos espíritos durante a batalha e que ele precisa aumentar a confiança das fadas nele, já que isso está diretamente relacionado ao seu poder. Ele tenta falar com Moff em seu telefone, mas exatamente naquele momento duas garotas entram na enfermaria, fazendo Yuan se esconder rapidamente debaixo de sua cama. Ambas começam a sugar o sangue de outros estudantes que estavam lá antes de chegarem a Yuan. Lu entra na sala e informa que o plano que eles fizeram vai acontecer. Esta noite, Johan corre de volta para sua casa preocupado que algo possa acontecer em breve.
Ele faz um macarrão ramen para si mesmo quando percebe que alguém está do lado de fora de sua casa agindo em legítima defesa. Yuan abre a porta e desfere um soco selvagem, derrubando a pessoa do lado de fora. Em seguida, ele dá uma olhada mais de perto e vê Novus inconsciente sobre Shi, deitado em seu alpendre. Depois que ela acorda, Yuan faz um macarrão ramen para se desculpar. Mal eles se sentam, os dois vampiros da escola invadem sua casa. Yuan escapa rapidamente com Anshi e a esconde antes de chamar a atenção deles e levá-los para longe. Ele convoca Morph para lutar contra eles, mas Luo cai do céu para enfrentá-los no lugar. Luo mata os dois vampiros antes de se preparar para enfrentar Yuan. Ele tenta atacá-lo, mas Morph o intercepta. Ambos se envolvem em uma batalha, mas Morph está fraco demais para acompanhá-lo. Evan pergunta a Xiao o que ele deve fazer, e ela diz a ele que a única maneira de sair é construir a confiança dela indo para o mundo espiritual, mas ele não tem muita energia espiritual no momento. Anshi aparece ao lado dele e diz que pode emprestar sua energia espiritual em troca de um suprimento de macarrão ramen por um ano. Yohan concorda com as exigências e Onshi usa seus poderes para enviá-lo para o mundo espiritual. Yuan acorda novamente no mundo espiritual, mas se passaram alguns anos. Ele nota Mofi de pé sobre os corpos de alguns bandidos. Yuan tenta chamar por ela, mas ela não consegue ouvi-lo, o que o confunde. Xiao diz a Yuan que isso deve significar que sua alma já está neste mundo. Agora ele segue Mofi enquanto ela vai cobrar o dinheiro por matar os bandidos em uma pousada. Fora da pousada, ele se surpreende ao ver um homem que se parece exatamente com ele segurando um gato com uma espada. Mofi se aproxima do homem e pede para comprar a espada, mas ele se recusa a vendê-la. No dia seguinte, ela o vê do lado de fora brincando com crianças, mas rapidamente se esconde quando vê que o homem está olhando para ela. Dia após dia, ela o vê fazendo atos aleatórios de bondade. Um dia, ela salva sua vida de um grupo de bandidos que estavam tentando bater em uma criança que ele estava protegendo. O homem entrega sua espada a Mofi, apesar de parecer tão inocente. Huan diz a Xiao que está claro que o homem está brincando com os sentimentos de Mofi e está planejando algo travesso. Yuan continua tentando chamar a atenção de Mofi, mas não pode fazer nada. No entanto, o homem olha diretamente para ele e diz que não está fazendo nada de errado, pois está apenas nivelando Mofi como em um jogo, assim como Yohan faz. Yohan fica bravo porque o homem está se comparando a ele, não importa o que ele faça, Yuan não pode fazer nada enquanto o homem lentamente se aproxima da casa de Mofi, ganhando sua confiança. Até mesmo o dono da pousada, ao ver o quanto Mofi está se aproximando dele, a avisa para ficar vigilante em relação a ele. No entanto, Mofi o ignora e começa a mudar aos poucos, acreditando nas histórias do homem sobre campos de flores e como ele quer passar a vida em paz e harmonia com ela. Ele diz a ela para juntar algum dinheiro e encontrá-lo no topo de um farol um dia, para que finalmente possam deixar para trás este inferno. Mofi fica animada e começa a trabalhar 2 vezes mais para ganhar dinheiro rapidamente. Ela entrega todas as suas economias para o homem e volta para casa para fazer as malas com suas poucas pertences. Ela chega ao farol e começa a esperar pacientemente, no entanto, o homem nunca aparece na cidade devido à sua ausência. As coisas pioram conforme os dias passam e ocorre o ataque dos bandidos. Mofi não deixa o farol até que um dia ele seja cercado por bandidos que a chamam para enfrentar seu fim. Pensando que o homem está em perigo, ela desce apressadamente para enfrentá-los e percebe a garota que o homem havia salvado antes de ser feito refém. Mofi luta contra todos e consegue libertá-la, abraçando-a e dizendo que tudo ficará bem. Mas para sua surpresa, a garota apunhala Mofi no estômago. Incapaz de processar o que acabou de acontecer, Mofi olha para cima e vê o homem que prometeu deixar este inferno com ela, parado sobre ela com um sorriso. Fai olha para o homem, feliz por ver que ele não está ferido, mas a realidade se revela quando ela o vê ao lado dos bandidos. O líder dos bandidos avança, incapaz de acreditar no que acabaram de realizar. Mofi se aproxima do homem para atacá-lo, mas os bandidos a seguram e a imobilizam no chão. O líder diz ao homem que ele havia dito que daria mais a Fai, mas nada sobre ela estar viva estava no acordo. Irritado com a reviravolta repentina dos acontecimentos, o homem convoca suas fadas e aniquila toda a cidade. Mesmo não sendo páreo para ele, Mofi tenta matar o homem com seu poder restante, mas não consegue superar suas fadas. O homem lhe oferece uma escolha: aceitar seu destino e morrer ou se tornar uma fada para vingá-lo. Mofi, completamente enlouquecida pelo ódio, aceita sua oferta e o homem a sela dentro de uma semente de fada. O mundo desvanece e Yuan está em um vazio encarando o homem. Ele diz a Yuan que só quer dominar o mundo, assim como fez depois de entrar nele, fazendo perceber que está no caminho errado. Ele diz que é apenas como um jogo e que ele também deveria se entregar a ele. A memória desvanece novamente e Yuan agora está debaixo de uma torre de espinhos, no topo da qual Mofi está enredada. Yuan nota a espada quebrada do homem no chão e percebe o que deve fazer. Yuan diz a Shell que o selo não foi totalmente quebrado e que Mofi precisa vê-lo morrer para quebrá-lo. Shell adverte de que pode não funcionar, mas eles não têm outra escolha. Yuan tenta se esfaquear, mas não consegue reunir a coragem, percebendo que está ficando sem tempo.
Eva escala a torre estrangeira e mira direto na espada abaixo antes de pular em direção a ela, em direção à sua morte. As memórias começam a inundar a mente de Moff quando ela percebe que o homem que a traiu não era Yuan, mas sim alguém completamente diferente. Ela abre os olhos e o vê deitado lá no chão, com o coração perfurado. Moff se liberta dos espinhos e corre para o lado dele, preocupada que ele possa estar morto. Johan, no entanto, acorda completamente bem, para a surpresa dela, quando Moff pergunta por que ele fez isso por ela. John explica que ele não quer ser como o cara que a traiu. Então, ele usa seu manual para sair rapidamente do mundo espiritual e ajudar Moff do lado de fora. Yuan acorda logo antes de Anshi desmaiar. Ele a coloca em um lugar seguro e depois vai se juntar a Mofi, que está esperando por ele. Moff se funde com Yuan, dando-lhe um poder incrível. Luo fica completamente chocado com o que aconteceu, percebendo que Yuan se fundiu com uma fada lendária. Luo libera todos os seus poderes para lutar contra ele. Ambos se engajam em uma batalha, mas Luo não consegue obter a vantagem. Yuan bloqueia facilmente todos os seus ataques antes de derrubá-lo com tanta força que causa um terremoto que pode ser sentido até a academia. O Um se separa de Mofei, preocupado que tem exagerado, mas Moff diz a ele que Lu está apenas inconsciente. Nesse momento, Wei Ursi aparece, parabenizando Yuan por cuidar dos vampiros e de Lu. Ela entrega as outras duas sementes de fadas conforme prometido e diz a ele para manter tudo o que aconteceu esta noite entre eles, enquanto ela descobre como lidar com Lu. Para ela, parece que Lu estava atrás da princesa. Como ela escapou e foi para a casa de Yuan, ele também queria silenciá-lo. Yuan pega as sementes e se retira, afastando-se de Moff também, enquanto observa Lu inconsciente e sorri, pois as coisas acabaram de ficar muito mais interessantes para ela. No dia seguinte, na academia, Yuan está sentado em sua cadeira quase morto devido a toda a luta cansativa que teve na noite anterior. Ele nem percebe quando o professor apresenta a nova aluna transferida, Anshi, ao lado de sua cuidadora Mofi. Ambas se apresentam e sentam-se ao lado de Yuan. Ele acorda e fica surpreso ao vê-las. Todos os meninos da turma ficam com ciúmes por ele conhecer Mofei e Anshi. Johan tenta esclarecer o mal-entendido, mas eles começam a persegui-lo. Ele mal escapa da ira se escondendo em um arbusto, e quando tudo está calmo, Yuan vai para a biblioteca e pede ao bibliotecário que lhe empreste livros sobre plantas. A biblioteca lhe fornece alguns pergaminhos e uma enciclopédia sobre plantas. Yuan fica animado e leva-os para casa, preparando-se para usá-los, mas Xiao diz a ele que os pergaminhos não funcionarão. Ela pede a Yuan que lhe dê a enciclopédia e ela dirá o que fazer. Depois de entregar o livro, Yuan analisa cuidadosamente as sementes de fadas e estuda seus selos. Sabendo o que precisa fazer, ele cultiva lírios de água em um lago e coloca uma semente neles. Para a próxima semente, ele dá alguns passos e a enterra. Agora é hora de esperar pacientemente e deixá-las florescerem. 7 dias se passam e nada acontece. Enquanto isso, Luo se aproxima de seu rei em um castelo. Ele se curva diante dele e se desculpa por sua falha, informando que o inimigo tinha uma fada lendária que ele não previu. O rei lhe ordena que ele traga a fada para ele e mate Yuan de qualquer maneira necessária. De volta ao lago, a semente no lago irrompe em um gigante lírio de água e uma fada se levanta de dentro do botão. Yuan fica preocupado, pois as sementes eram gêmeas e a outra não floresceu. A fada grita de raiva e voa em direção a Yuan para matá-lo. Assim que ela chega a distância impactante, o outro mar floresce, a balsa para bruscamente e rapidamente se dirige para outra fada pensando que ela é sua irmã. Yuan se apresenta a elas e usa Shio para capturá-las. Ursit chama e diz a ele que os cavaleiros de Orfeu, aos quais Lu e Anshi pertencem, começaram a liderar os cavaleiros de forma agressiva e seu alvo principal é Shi e ele, já que ele tem o poder das fadas. Em seguida, ela diz a Yuman que sua presença aqui é uma ameaça para a academia, então ele precisa deixar a academia com Anshi. No dia em que Yuan deixa a cidade, a bibliotecária pede a ele que encontre pergaminhos para ela. Ela entrega uma pedra a ele e diz para colocar os pergaminhos em cima dela, e em troca ele receberá recompensas, o que ele aceita de bom grado. Yuan começa a viajar com Anshi e Fei ao lado de suas duas novas fadas, Li Xuan e Yui Tan. Eles chegam a um lago onde se deparam com um dragão fada. O dragão ameaça Yuman com uma bola de fogo, dizendo para entregá-lo às fadas ou ele o matará. Fei está pronta para lutar contra o dragão, mas Yuan a impede, dizendo que ele quer lutar sozinho. Tanto Yuan quanto o dragão se envolvem em combate. Embora Yuan continue correndo em volta, o dragão parece não conseguir vantagem. Pensando que enfrentar Yuan pode ser demais para ele, o dragão entrega um apito a ele, dizendo para chamá-lo quando estiverem apuros. À noite, eles chegam ao Lago Wood e decidem passar a noite em um resort. Os quatro se sentam do lado de fora enquanto Anshi dorme em seu quarto. Yuan percebe que Shun está agindo estranha. Ele se aproxima dela e pergunta o que está errado, mas ela age friamente com ele, dizendo que não tem ideia, mas que o odeia. Yuan diz que provavelmente é amnésia e que ela se lembrará de seu passado, mas isso desencadeia algo em Leon, fazendo-a se tornar violenta. Ela tenta atacá-lo, mas é derrubada. Sua conversa é interrompida quando os cavaleiros de Orfeu aparecem para matar Yuan. Fei e Yui correm para o lado dele enquanto Yuan chama Georgios para ajudá-lo.
No entanto, Georgios se volta contra ele, dizendo que não concordou em ajudá-lo. Enquanto as fadas lutam contra os cavaleiros, Yuan enfrenta Georgios e o leva para o lago, onde sua luta acaba revelando um selo no fundo do lago. O lago é preenchido com energia espiritual. Enquanto isso, Lu observa Onxi em seu quarto enquanto ela dorme. Yuan acorda em um mundo espiritual e vê o mesmo homem que torturou Mu ao seu lado. Ele não tem a chance de perguntar por que está lá quando vê uma garota que se parece com Xuan se aproximando dele. Ao ver que sua mão está ferida, ela enfaixa e diz para ele cuidar de si mesmo antes de sair. Yuan pergunta o nome dela e ela diz que é Leon. Yuan percebe imediatamente que ela é a irmã de Xuan. O homem diz a ele que está é a memória de Xuan e que é hora de jogar em outro jogo. Eles trocam de lugar e o homem entra no mundo fisicamente. Antes de continuar, o homem bate em uma árvore e cai um pequeno dragão, Georgios, que teme e obedece suas ordens. Ele diz a Georgios para ir e encontrar informações sobre Leon. Depois de um tempo, ele retorna e informa o homem sobre sua agenda e que ela cuida de sua irmã doente. O homem diz a Yuan para observar enquanto ele joga o jogo. Ele se aproxima de Leon na cidade um dia e começa a ganhar lentamente sua confiança, indo com ela coletar ervas para sua irmã em locais perigosos que a colocam em situações de vida ou morte, apenas para intervir no último momento e agir como um herói. Ele fala sobre um remédio chamado Pureza das Três Encarnações que pode ajudar a curar completamente sua irmã, mas ainda precisa encontrar a última parte do ritual para curá-la completamente. Leão, que agora segue cegamente cada uma de suas instruções, concorda em fazer qualquer coisa para curar Shan. Yuan assiste de longe, chocada com o quão facilmente ele manipulou sua mente. Para ela, o homem é pura maldade e nada mais. Mais tarde, naquela noite, Evan segue Leão até sua casa, onde, pela primeira vez desde que chegou ao mundo dos espíritos, vê pessoas deitadas em uma cama esperando por sua irmã. Todos os dias, Leão visitava o homem, completamente iludido por suas mentiras, e ele a consolava. Eventualmente, o homem confessa que gosta dela, mas Leane o rejeita, dizendo que precisa cuidar de Xuan. O homem insiste e a obriga a sair em um encontro com ele, dizendo para ir a um lago no dia seguinte. Ao ver a mudança repentina em Leão, Xuan fica curiosa sobre o homem e decide ir ver por si mesma quem ele é. Ela se veste como leão e vai no encontro sozinha. O homem a leva em um barco no meio do lago e explica a triste realidade para ela. Quando era jovem, Xuan caiu no lago e ficou enredada com o lírio venenoso, que está lentamente a matando. No entanto, Leão pulou para salvá-la e obteve algo mais. Eventualmente, ela ficará incapacitada no futuro. A garota mal consegue entender o que lhe é dito antes de desmaiar. À noite, Leão entra em sua casa animada e conta a Xuan sobre o homem e que decidiu se casar com ele um dia. Enquanto isso, no lago, o homem convoca uma flor de lótus gêmea e, zombeteiramente, procura por Yuan e diz que o ato final começou fora do mundo dos espíritos. Lu começa a chorar ao desembainhar sua espada para matar Anxi, mas não consegue fazê-lo. Ele se desculpa com ela em seu sono, dizendo que está prestes a traí-la, mas antes de poder atacá-la enquanto dorme, Xi acorda e o abraça, dizendo que está em uma aventura com Yuan e todos os amigos que fez. Ela pergunta se ele também quer se juntar a eles, mas Lu a empurra para trás. Bell Reunion é interrompido pelo barulho de uma intensa batalha do lado de fora. Ambos saem e veem as fadas lutando contra os cavaleiros. Anxi diz para ele ajudá-las, mas Lu desembainha sua espada e ataca Xuan e Yuan em seu lugar. Anxi ainda não consegue acreditar que Lu esteja lutando contra ela. Mais cedo naquele dia, Shaun decidiu seguir Leão até o homem e fica chocada ao ouvir que a única forma de curá-la seria consumindo o sangue de um ente querido. O que parte seu coração ainda mais é que Leão quer se sacrificar para salvar sua vida, apesar de estar cansada e sempre cuidar dela. Shan decide tirar sua própria vida para que estejam sempre juntas. Enquanto Liam prepara a agulha, Xuan pega uma faca de debaixo do travesseiro e se aproxima de Leão por trás, sabendo que isso precisa ser feito. Leão não diz uma palavra e se prepara. Mas a lâmina não cai sobre ela, ela se vira e olha para Xuan, que está chorando e não consegue fazer isso. Ela grita com ela que é para o seu próprio bem e que não quer passar uma vida incapacitada. Liam pega a faca de Xuan e a enfia em seu próprio coração. Liam cai no chão e diz a Xuan que está tudo bem, pois o homem cuidará dela, e pede a ela que se apresse, pois há pouco tempo. Yuan fica sem palavras ao ver tudo o que está acontecendo diante dele. Fedri leva Leon até o lago onde o homem a espera. Ela deixa Leon aos pés dele e começa a chorar. O homem dá a ela uma última falsa esperança dizendo que tudo voltará a ser como costumava ser e que ela estará com sua irmã para sempre. Ele diz a ela para levar Leon para o lago. Yuan tenta impedi-la de entrar, mas não consegue interferir com o mundo espiritual. Assim que ela entra, o homem usa magia para prejudicar sua flor de lótus gêmea, dizendo a Sevan que ela se transformará em uma fada, sorrindo pelo que acabou de realizar. Uma enorme flor de lótus surge do lago, encapsulando-os, formando um botão. No entanto, o botão de Lia não se forma completamente. O homem olha para Yuan e diz que este é o fim da história. Yuan tenta enfrentá-lo, mas não é páreo para sua força, ele facilmente a espanca,
dizendo que tudo não passa de um jogo e que não precisa ficar tão alterada, pois não há como salvá-los. Johan acorda no mundo espiritual novamente, desta vez fisicamente presente. Ele pula de excitação, pois agora é a sua vez de jogar o jogo. O homem em forma espiritual diz a Yuan que, se ele falhar em salvá-lo, ambos ficarão presos ali para sempre e seus amigos do lado de fora morrerão. Johan aceita o desafio e se prepara enquanto Leon se aproxima para enfaixar seu braço. Yuan começa do mesmo jeito que o homem. Decide ir direto a Sevan e explicar o remédio que salvará a vida de sua irmã. Ele diz a Sevan que Leon falou sobre ele, um homem que gosta de contar histórias. Ele diz que Sevan não precisa se preocupar, pois ele nunca machucará sua irmã, fazendo com que todas as suas preocupações desapareçam. Ela o convida para jantar com ela e Leon naquela noite. Ele e Leon dão uma mordida em sua comida e caem instantaneamente inconscientes. Quando Yuan acorda e percebe que as duas irmãs sumiram, percebe que Sevan as drogou. Ele corre para o lago para impedir Sevan de entrar, mas é tarde demais. O homem ri da ingenuidade da tentativa de Yuan. Johan pede a ele que lhe dê mais uma chance, pois tem certeza de que pode ajudá-los agora. O homem concorda em dar uma última chance. Yuan acorda e o ciclo recomeça. Desta vez, ele segue todos os passos que o homem fez até a noite em que Leon se mata. Justo quando ela está prestes a fazê-lo, Yuan invade a casa dela e pede que ela pare, pois ainda há coisas que ela pode aproveitar na vida, apesar de estar paralisada, e implora para que ela não jogue sua vida fora. Leon larga a faca e abraça a irmã, chorando ao vê-las a salvo. No entanto, o mundo começa a desaparecer. O homem o parabeniza por tê-las salvo, mas diz que isso é apenas uma memória e que ele não pode mudar o passado. Johan cai de joelhos e começa a chorar quando ouve a voz de Shua. Ele olha para cima e vê Sevan ao seu lado. Ela agradece por ele ter tentado ajudá-la e diz que, apesar de não conseguir mudar o passado, ela ainda pode mudar seu futuro. Um portal aparece na frente deles e Sevan empurra Yuan para dentro dele, enviando-o de volta ao mundo real. Giorgio também pula dentro com Ilmon, prometendo lealdade a ele. Giorgio sai do lago com Yuan sentado em cima dele, aterrissa perto dela e a coloca em cima de Giorgio, pedindo para que ela o proteja a todo custo. Yuan volta sua atenção para os cavaleiros em Lu, enquanto Xuan se funde com ele, dando-lhe a capacidade de manipular o poder. Os cavaleiros tentam lutar contra ele, mas não são páreo para ele. Evan facilmente os congela no lugar, incluindo Lu, que eventualmente se liberta. Lu usa sua técnica secreta para acompanhar Yuan, fundindo-se também com Moff. Não importa o quanto ele tente, Lu não consegue se defender dos ataques de Yuan e acaba sendo derrubado de costas. Antes que Yuan possa acabar com ele, Anxi se coloca na frente de Lu para impedi-lo, dizendo a ele para parar de incomodar, pois Yuan pode facilmente matá-lo. Yuan se separa de Moff e Xuan, e se desculpa por ter exagerado. Lu, completamente derrotado, se levanta e começa a sair, dizendo a Anxi que se encontrarão em outro dia. Uma gigantesca flor de lótus com 20 pétalas floresce dentro do lago. Xuan se desculpa com Yuan, dizendo que a flor levou a vida de sua irmã, então ela deve guardá-la por enquanto. Yuan não se opõe à decisão dela e diz para ela fazer o que quiser. Ian sai com Anxi, Mofei e Yui montados em cima de Georgios. Depois de um tempo, Anxi entrega a Ian outra semente de fada, dizendo que Xuan a deu antes de partir. Obrigado.